E eu quero ler esse capítulo e meditar sobre o tema, o caminho para as grandes coisas. Na nossa igreja, ano passado, eu preguei sobre isso, eu ia falar sobre um outro texto, mas o Senhor hoje me incomodou quando eu estava preparando o sermão, e eu quero falar sobre esse texto. Um cântico de peregrinação do povo de Deus, quando estava saindo do cativeiro babilônico. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Meus amados, como eu acabei de dizer, esse texto, eu mudei esse sermão, eu iria falar sobre Bartimeu, sobre a cura, sobre o caminho do milagre, e eu quero falar sobre o caminho para as grandes coisas, daquilo que Deus tem para nós. Era isso que essa geração estava buscando do Senhor. Nós vivemos um tempo, amados, de muitas incertezas, não é verdade? Não sabemos o que fazer. A nossa igreja passou aí 2, 3 semanas, sem saber até mesmo como nós iríamos cultuar ao Senhor. Não deixamos de cultuar ao Senhor, buscamos cultuar ao Senhor nas nossas casas, e nós temos vivido um tempo de descontrole emocional, de desespero de algumas pessoas, e tempo onde a fé de algumas pessoas tem sido enfraquecida, e nós precisamos manifestar a nossa fé exatamente nesse tempo, exatamente nesse momento. Tudo que nós vemos nas mídias sociais são problemas, são coisas negativas, é doença, é número de mortes, número de infectados. Sempre as coisas negativas, elas estão à frente dos nossos noticiários. E ai de quem não quiser ouvir essas coisas negativas. Tudo que se prega é o pânico geral na nossa nação. Mas eu acredito que nada disso, amados, está fora do controle de Deus. Nada disso está fora do conhecimento de Deus, sem que Deus não estivesse na direção, conhecendo tudo isso. E há a permissão de Deus para que isso aconteça. Nunca vivemos coisa desse tipo. Nunca vivemos algo tão estranho à nossa nação. Vivemos coisas tão terríveis. E aí nós temos de todos os lados discursos e desculpas de que o pânico devesse, quem sabe, ser ainda maior. E eu acho que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, nós vamos rir muito do papel que nós vivemos. Isso vai passar, as coisas vão continuar, e infelizmente, muitos serão afetados por isso. Nós deixamos de abraçar, nós deixamos de beijar, nós deixamos de tocar as pessoas, e eu fico pensando quanto tempo nós levaremos para trazer a naturalidade, um abraço, um aperto de mão e algo deste tipo, como por exemplo a nossa igreja sempre foi acostumada a fazer, né? É impossível alguém entrar na nossa igreja e sair sem receber pelo menos uns 2 abraços, mas isso em nome de Jesus vai passar. Mas a despeito disso, Deus tem feito coisas grandes na nossa vida, amém? E eu queria fazer algumas considerações antes de falar sobre esse caminho das grandes coisas. Eu preciso dizer que Deus, Ele criou coisas grandes para cada um de nós, para a nossa vida. Ele não nos criou para vivermos num deserto, Ele não nos criou para vivermos um fracasso, Ele não nos criou para vivermos um ano de desespero e desesperança, pelo contrário. O Senhor tem planos para a nossa vida. Segunda coisa que nós precisamos considerar é que para viver essas coisas grandes de Deus, há um caminho a percorrer. Nós precisamos passar por algo de Deus na nossa vida. Infelizmente, esse caminho ele pode ser atrapalhado por causa do pecado, como por exemplo foi em Israel. O pecado
afastou os homens de receber algo da parte de Deus. Uma outra consideração é que tudo o que fazemos vai nos trazer um fruto. Todo caminho, ele leva a algum lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos chegar a determinados lugares sem passar pelo caminho devido e esperamos que sempre cheguemos a um caminho, mesmo um final, mesmo sem passar por esse caminho. Todas as nossas decisões vão nos levar a um lugar. Israel, por exemplo, estava no cativeiro há cerca de 70 anos, porque eles decidiram deixar de ouvir a Deus. Os nossos caminhos fazem isso. E a última consideração é que nós colhemos aquilo que plantamos. Não podemos esperar um resultado diferente, quando na verdade nós temos plantado coisas e esperando colher coisas diferentes. Então, para alcançar grandes coisas de Deus, há um caminho a percorrer. E eu quero acreditar que todos nós que desejamos ver as coisas de Deus, nós estamos dispostos a percorrer esse caminho. Fica aqui um apelo, principalmente aos membros da Igreja Batista Betânia. Quantas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem para a nossa vida? E nós achamos que por melhor que seja a nossa desculpa, nós estamos diante de Deus desculpados de abrir mão do cuidado de Deus para com a nossa vida. Esse texto ele diz uma verdade que precisa ficar gravada na nossa mente. Aqueles homens que saíram do cativeiro disseram o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? 70 anos se passaram e agora eles podem dizer isso. O Senhor fez coisas grandiosas por nossas vidas. E eu queria compartilhar aqui 5 passos no caminho para nós recebermos a bênção de Deus, o cuidado de Deus, como esse povo, que esperou uma geração inteira, 70 anos, para poder receber aquilo que o Senhor havia prometido, e eles perderam por causa do pecado. Então o primeiro passo para nós recebermos algo da parte de Deus, é este, número 1, comece a sonhar. O texto diz no verso 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Esse povo ele não tinha nada nas suas mãos. A única coisa que ele podia fazer era acreditar em algo no futuro. E sonho fala disso, não é algo no presente. Quando nós falamos de sonho, nós pensamos em algo que vai acontecer. O sonho aponta para amanhã. E a Bíblia nos mostra que Deus, ele sempre tratou com os seus filhos através dos sonhos. Por exemplo, quando vemos Abraão em Gênesis 13, verso 14, ele diz assim, olha Deus dizendo a Abraão, disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Eu gosto de falar sobre primeira parte desse versículo, porque Deus já tinha promessa para Abraão. Só que Abraão, quando recebeu a promessa, ele disse para sair, Deus disse para que ele saísse da sua casa, deixasse toda a sua parentela. Mas Abraão fez quase tudo, mas levou também o seu sobrinho Ló com ele. E enquanto aquele sobrinho estava com ele, a promessa de Deus não se cumpria na sua vida. E o autor bíblico ele chega a dizer, depois que Ló deixou, ou seja, depois que ele estava em condições, como Deus havia dito anos atrás, que ele devia sair da sua casa, aí o Senhor disse a Abraão, de onde você está, Abraão? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. E levando-a, lá no capítulo 15, verso 5, um pouco mais à frente, diz assim, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Eu não sei se você que está em casa, eu não sei se você que está hoje aqui na igreja, você pode entender isso. Certa vez a palavra do Senhor diz que o que os olhos, que Deus tem preparado para nós, nenhum olho conseguiu ver, nenhum coração conseguiu receber
o que Deus tem preparado para a nossa vida. Nós vivemos sempre no mínimo de Deus. Nós vivemos sempre numa vida bem superficial, porque a nossa fé não consegue alcançar o que Deus tem para nós. Só que quando Deus fala a Abraão, Ele usa uma ideia, um sonho, para que Abraão pudesse imaginar. Olha, da mesma forma que não pode se contar as estrelas do céu, também não poderá se contar a sua descendência. Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando o povo pensava que tudo estava perdido, Deus chama Ezequiel e fala da mesma forma. E diz em Ezequiel capítulo 37, verso 2 e 3. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Deus dá uma visão a Ezequiel, para que ele pudesse ter uma ideia de como aquele povo estava. Quando nós olhamos para Jesus, ele quando conversava com o povo, ele durante muito tempo ele usou parábolas, para exemplificar aquilo que ele queria dizer. Nós vemos, amados, que em todo o decorrer da escritura da palavra de Deus, Deus usava uma forma de linguagem, e os sonhos eram essa linguagem: visualizar, imaginar coisas grandes. E eu sei que muitas vezes os sonhos que nós temos não são muito bons, e eu sei que muitas vezes nós damos vazão muito mais aos problemas, às dificuldades, do que às notícias boas, não é verdade? Esses dias eu estava vendo uma mensagem na internet falando sobre o coronavírus, e uma pessoa trouxe uma notícia excelente, mas a gente está tão acostumado a ouvir coisa ruim, que lá embaixo alguém diz: será que isso é verdade mesmo? A gente tem tanta facilidade em acreditar em fakes, em mentiras, que a gente já está vacinado, e quando existe uma notícia boa, a gente já fica com o pé atrás, não é verdade? O ser humano está sendo condicionado a isso, a pensar somente em coisas negativas, e de que as coisas sempre irão de mal a pior. Só que Jeremias, quando escreve o livro de Lamentações, no capítulo 3, ele nos ensina como é que nós podemos fazer, porque os pensamentos bons e pensamentos ruins, todos eles vêm à nossa mente, e nós podemos ser afetados por eles. E ele diz assim no verso 19, Lamentações 3, verso 19: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. E a gente vê como é que estava o coração desse homem. Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Talvez a maioria de nós esteja nessa mesma murmuração, nessa mesma lamentação. Isso é possível acontecer. Só que o Jeremias, ele nos ensina como mudar a história, como mudar a realidade. Ele diz: apesar disso tudo, o verso 21 diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Ou seja, todas as coisas ruins, elas vêm à minha mente, trazem algo ruim, mas eu tenho uma decisão, eu tenho uma atitude. Eu volto a minha mente para aquilo que me dá esperança. Eu penso naquilo que pode me fazer sair deste problema. Ele começa então a comandar o seu pensamento, a fim de que as promessas de Deus dirijam a sua vida, e não as notícias ruins. Por isso Deus sempre trabalhou com coisas desse tipo: sonhar, ter fé, acreditar, esperar em Deus. E esperar em Deus, sonhar, é viver o hoje, como se aquilo que Deus prometeu já tivesse acontecido na nossa vida. Isso é fé, diz a palavra do Senhor. Então, a primeira orientação que eu dou para que nós possamos caminhar, para as coisas que Deus tem para a nossa vida, é começar a sonhar. Deus nos criou para isso. É certo que o homem, ele se afastou deste processo, deste caminho, quando o pecado veio a existir, mas o próprio Deus estabeleceu uma forma de nós voltarmos para Ele, a ponto de Paulo dizer que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou. Amém? Então comece a sonhar, comece a acreditar, comece a visualizar naquilo que Deus vai fazer na sua vida, mesmo em meio ao caos, porque Deus não nos criou para viver o caos.
Deus nos fez para vencer o caos e viver a promessa que Ele tem para nós. Então não importa o que nós passamos, Deus continua no controle. Continue crendo você, continue sonhando, porque as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Amém? Faça como o profeta disse. Eu me lembro daquilo que me traz a esperança. Que é uma orientação hoje. Desligue a sua televisão. Pare de fazer comentários sobre essa praga que tem assolado a nossa nação. Paremos de discutir sobre esse assunto. Volte-se para Deus. Tenha intimidade com Deus. Comece a aproveitar o tempo que você tem para se unir a Ele, a conhecer os planos de Deus. Porque quando nós sairmos deste tempo, há uma grande obra que Deus quer realizar na nossa vida. Amém? Comece a sonhar a partir de agora, em nome de Jesus. Segundo passo para o caminho das grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Comece a declarar coisas grandes. Comece a dizer os teus sonhos. O verso 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E esse canto de alegria foi tão grande que o autor bíblico diz: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Eu fico pensando como é que o salmista chegou a essa conclusão. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha radinho de pilha, não tinha nada. Mas o cântico daquele povo de alegria era tão grande que aquilo ecoava em outras nações. Em outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eu fico a imaginar o que eles poderiam falar daquele povo, quando durante 70 anos eles viveram escravizados. Mas agora havia algo que estava mostrando a mudança que Deus estava realizando na vida daquele povo. E sabe qual era a ferramenta que aquele povo estava usando? A sua palavra, os seus cânticos de alegria. Eles não tinham nada, mas eles tinham fé. Deus era glorificado pela palavra que aqueles homens davam, pelo testemunho que eles estavam dando. Deus fez grandes coisas. Sim, Deus tem feito grandes coisas por nós. Talvez eles pudessem olhar para trás e dizer: como é que foi ruim, as nossas famílias morreram, as nossas casas foram destruídas. Mas eles preferiram dizer: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Nós precisamos começar a praticar aquele exercício, acho que é grego, né, de quebrar os pratos. Você vai ver como você fica mais vivo. Não dar lugar aos problemas e começar a profetizar. Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida, em nome de Jesus. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Nós nascemos para manifestar aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12 diz assim: nele também fomos também escolhidos, e tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Você crê que você foi criado para o louvor da glória de Deus? Então a sua vida precisa manifestar a glória de Deus. Você precisa expressar através daquilo que você faz, daquilo que você fala, todos os dias, que a glória do Senhor está em você. Amém? A declaração daquele povo era a declaração de fé, de que Deus ia mudar a história deles. Eu costumo dizer, amados, que há poder nas nossas palavras. A Bíblia, ela nos autoriza a dizer isso. Quando nós olhamos textos bíblicos, por exemplo, em Provérbios, capítulo de número 18, versos 20 e 21, o autor diz assim, Salomão diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os que gostam de usar da língua comerão o fruto dela. Se as nossas palavras têm poder, e aí nós podemos dizer que nossas palavras então são como sementes, nós colhemos, nós podemos usar os nossos lábios para profetizar,
para glorificar o nome do Senhor e colher os frutos daquilo que fazemos para o Senhor, ou nós podemos começar a viver segundo o padrão deste mundo, propagando os males, propagando os problemas, sabe? Pessoas que estão cada vez mais distantes de Deus, porque estão se esquecendo de profetizar e declarar as grandezas que Deus tem realizado em sua vida. Quem tem fé, amados, faz declaração de poder. Amém? Jesus Cristo, Ele nos exorta a sermos assim. Se olharmos, por exemplo, em Mateus capítulo 21, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Olha que verdade que o Senhor Jesus diz: se vocês tiverem fé, se vocês não duvidarem, porque aqueles discípulos viram Jesus amaldiçoar uma árvore porque não estava dando fruto, e no outro dia, quando eles voltam lá, aquela árvore estava seca, e eles ficaram: olha como está a árvore que Jesus amaldiçoou, e eles ficaram pensando: que coisa extraordinária. E Jesus olhou para ele e disse: vocês estão extasiados por causa disso? Se vocês crerem e não duvidarem, vocês vão poder fazer coisas maiores. Vocês vão poder pedir esse monte, sair de um lado para o outro, e ele vai sair. Então nós precisamos começar a declarar aquilo que Deus nos prometeu, porque Deus é fiel para cumprir. Nós temos alguns extremos, não é verdade? Porque será que Deus quer a cura? Mas a Bíblia me ensina a pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. A Bíblia vai me ensinando. Se for da vontade de Deus, isso será feito. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. E nós precisamos cumprir o nosso papel e profetizar que o Brasil pertence ao Senhor em nome de Jesus. E que essa maldição que estão pregando sobre essa nação não é verdadeira. E ela será quebrada em nome de Jesus. E não acontecerá aquilo que muitos estão imaginando. Não porque homens estão no controle, mas porque o Senhor está no controle desta nação. Amém? Tudo o que pedirmos em oração, se nós crermos, nós receberemos. Será que nós podemos limitar o que Jesus diz aqui? E tudo o que pedirem em oração. Tudo diz respeito ao quê? Só a nossa família, só o nosso trabalho. O Senhor diz: tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês acreditarem, vocês receberão. Amém? E eu posso crer e profetizar sobre a nossa geração. Eu não sei se você em casa pensa dessa forma, mas a Bíblia nos autoriza a dizer que se nós nos unirmos em oração e crermos, Deus já curou a nossa nação em nome de Jesus. Sabe, nós temos por Deus, por causa do sangue de Jesus, o poder de erguer as nossas vozes em oração e pedir que essa praga ela cesse em nome de Jesus. Será feito do jeito que Ele quer, mas o que Deus quer é que nós oremos, que nós creiamos que isso pode acontecer, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Meu amado, deixa eu dizer para você, é muito ruim o dano que tem acontecido por causa desse vírus. Mas eu gostaria de ver o meu avô vendo os presidentes orando ao Senhor. Acho que você recebeu, quando vocês receberam aqui aquele videozinho que eu mandei sobre a oração? Então, na verdade, eu fiz uma edição e coloquei aquilo que muitos já viram. De ver presidentes clamando, chorando, orando, pregando. Presidente do Paraguai. Você já imaginou uma coisa dessa? Recitando versículos bíblicos, orando, pedindo ao Senhor. Quantos países? Eu louvo ao Senhor porque é só por causa deste problema que o nome do Senhor tem sido invocado nos governos desses países. Amém? Eu louvo a Deus por isso. E nós precisamos começar a profetizar, começar a declarar que Deus já está no controle desse problema. Deus está permitindo, mas nós podemos pedir, por exemplo, como Moisés, como outros homens de Deus que quando viram
como Davi fez e tantos outros, quando a praga do Senhor vinha e eles oravam ao Senhor e a praga cessava. Nós podemos orar ao Senhor. Amém? Eu quero ler um versículo antes de passar para o próximo ponto. Jeremias capítulo 1, verso 11 e verso 12, diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Guarde aí, o que ele viu? Uma vara de amendoeira. É o chapéu do sol, como o Caissara diz, né? Uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ué, mas o que uma vara de amendoeira tem a ver com isso? Deixa eu dizer para você, uma vara de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore a florescer depois que termina o inverno, e ela indicava a mudança de estação. Quando ela começava a florescer, era sinal que a estação estava mudando. Ela era como se fosse uma vigia para que a primavera chegasse. E o nome hebraico para amendoeira, shoked, significa vigilância. Quando ele dizia, olha, ali está uma vara de amendoeira, ele estava querendo dizer, ela já está começando a dizer que as coisas vão mudar a partir de agora. Amém? E nós precisamos acreditar nisso. Deus está no controle. Aquele povo estava indo para o cativeiro, alguns anos já estavam lá, mas Deus estava dizendo, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eles estavam indo para um cativeiro, mas havia uma promessa, que em 70 anos eles sairiam de lá, eles iam cumprir o tempo dele, mas o controle de Deus estava sobre aquela geração. Amém? Então, amados, não importa o que nós passamos, nós precisamos declarar sempre que as promessas do Senhor se cumprirão. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Será que você consegue lembrar de alguma promessa de Deus para a sua igreja? Quantos de nós estamos aqui há anos? Quantas promessas, quantas profecias, quantas coisas que nós ouvimos de Deus. E eu creio que cada uma delas se cumprirá. Porque a Bíblia, o Senhor diz, eu velo para que essas minhas promessas se cumpram em nome de Jesus. Não é um vírusinho desse que vai impedir que a promessa de Deus se cumpra. Na verdade, esse vírus vai preparar o lugar, o ambiente, para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Corações serão quebrantados. Pessoas que não acreditavam em Deus agora dizem, só Deus. Nós estamos vivendo um tempo de mudança, e as pessoas estão buscando ao Senhor. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então eu gostaria que você começasse na sua casa a declarar que a nossa nação pertence ao Senhor, que tudo o que tem acontecido de mal, assim como aconteceu na vida de José, Deus transformará em bem. Há uma história que nós não conhecemos, mas Deus sabe, e ela se cumprirá na nossa vida em nome de Jesus. Quando nós chegarmos no final do ano, no ano que vem, nós vamos ver a transformação que Deus fez, e seria necessário passar o que nós passamos em nome de Jesus. Vamos ter sabedoria para isso. Profetize e declare, ainda que você não compreenda, ainda que você não saiba o que de fato está acontecendo, entenda que Deus está no controle de todas as coisas, e todas as suas promessas vão se cumprir sobre as nossas vidas. Amém? Terceiro lugar, por isso o terceiro passo no caminho para as grandes coisas, comece a depender de Deus. Aquele povo diz que ele saiu com alegria, com cantos de alegria, coisas extraordinárias estavam sendo ditas por eles, e as nações diziam, Deus fez grandes coisas por eles. E sabe qual é o problema, meus amados? Que muitas vezes nós paramos aí, nós paramos no louvor, nós paramos extasiados, nós paramos quando tudo está bem, quando o carro chegou, quando a família foi organizada, quando o emprego chegou, e nós cantamos e diz, Deus me honrou, glória ao nome do Senhor. E nós paramos. Aquele povo declarou a vitória, mas eles sabiam que ainda havia muita coisa para mudar. Eles sabiam que eles dependiam de Deus. Eles foram libertos, mas eles não haviam sido restaurados. Deus precisava restaurar os seus corações. Deus precisava restaurar as suas vidas. Deus precisava restaurar as suas famílias. Precisava restaurar as suas cidades.
e eles reconheceram que as suas necessidades. Ele diz: Senhor, restaura-nos. Ou seja, a libertação só não é suficiente. Há um projeto de Deus, há algo maior de Deus na nossa vida. Senhor, continua a obra, continua o que o Senhor começou na nossa vida. Quando eles oram, ele diz: Senhor, assim como enches os leitos dos ribeiros. Em alguns textos vão falar sobre o Negueb, o vale. O Negueb era uma região muito seca no verão. E quando chegava a primavera, os riachos, de repente, eles se enchiam rapidamente e eles transbordavam, e nos próximos dias se formava um grande jardim em volta daqueles riachos. No lugar, eu já tive o prazer de ver um vídeo, acho que eu cheguei a compartilhar com alguns irmãos, de um dos riachos daquele, um lugar seco, pó, sem nada ao redor. E eles começaram a filmar quando os riachos começavam a se encher. E era coisa assim de uma hora para outra. E eles filmavam a água começando a descer e a encher aquele riacho e até transbordar. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, se tu podes fazer com o rio completamente seco, sem vida alguma, se o Senhor consegue trazer vida àquele lugar de uma hora para outra, faz isso com a gente. Porque o nosso coração ainda está destruído. Os nossos corpos foram libertados, mas nosso coração ainda está precisando de cura. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa: não adianta tomar decisões e nós não permanecermos firmes no Senhor. Não adianta achar que uma bênção que Deus trouxe é suficiente e nós vamos viver da nossa própria maneira. Eles haviam recebido algo de Deus, mas eles sabiam que isso era só o princípio. Quantas pessoas param no meio do caminho? Eu acho que nós não chegamos nem aos pés do que eles viveram. Porque quantos de nós, quando alguém bate palma, a gente já acha que alcançou o máximo? Quando alguma outra igreja, lá em outro lugar, falam de nós, diz: ó, você está vendo como é que estou fazendo sucesso. Você viu quantas curtidas que eu tive? Mas aquele povo, eles não deixaram se abalar com aquilo. As nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E sabe qual foi a resposta daquele povo? Em vez de se exaltar, eles disseram: Senhor, nós precisamos ser restaurados. Restaura-nos, assim como o Senhor restaurou leitos do Negueb. Faça também isso com a nossa vida. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Nós precisamos continuar dependentes. Há algo que o Senhor precisa continuar a fazer na nossa vida. Olha para a igreja, olha para a vida dos crentes. Quantos pararam no meio do caminho? Pastor, estou trabalhando, minha conta está lá, minha família tem sido abençoada, o que mais que eu ia querer? E nós nos esquecemos que o que Deus tem preparado para nós, nenhum homem pode compreender. Há muito mais de Deus para nós, e nós não podemos aceitar a parar no meio do caminho. Moisés foi um homem que dependeu de Deus num certo momento, quando o Senhor diz: olha, eu não vou com vocês, por causa do pecado daquele povo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não fores, não nos mande ir. Não adianta continuar se o Senhor não for conosco. Moisés sabia disso. Davi sabia que ele dependia, ele precisava depender de Deus. Ele sabia que sem Deus eles seriam destruídos. No Salmo de número 124, o verso 1 diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. A diferença é que Deus estava do lado daquele povo e libertou aquele povo. Então não adianta, amados, nós sonharmos, não adianta nós profetizarmos, declararmos grandes coisas, se nós não continuamos dependentes do Senhor, deixando que o Senhor seja o nosso guia, a nossa direção por onde nós passarmos. O salmista Davi sabia disso, por isso ele diz: se não fosse o Senhor, nós teríamos sido destruídos. Então deixa eu dizer, o Senhor, Ele começou uma boa obra.
O Senhor começou algo na minha vida e na sua vida. Só que o questionamento hoje qual é? Você está satisfeito com o que Deus tem feito na sua vida? Você acha que Deus já cumpriu o que tinha que cumprir? E eu queria dizer para você que se você pensa assim, você está enganado. Porque Deus só começou. Há muita coisa para se realizar na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então, além de sonhar, além de declarar as coisas grandes, nós precisamos depender de Deus. Quarto lugar, qual o quarto passo para alcançar as coisas grandes de Deus? Comece a semear aquilo que você deseja colher. Comece a semear, o texto nos diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. O autor ele diz, Senhor, nós estamos felizes. Nós estamos como quem sonha, todo mundo está dizendo isso, mas nós precisamos ser restaurados. E no versículo posterior ele diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Sabe que o salmista está dizendo, o Senhor tem uma obra para fazer. Mas além da obra que o Senhor tem para fazer, Ele conta comigo para fazer a minha parte. Eu preciso abrir mão de determinadas coisas. Eu preciso começar a trabalhar, eu preciso começar a fazer o meu papel. Deus tem me abençoado, Deus tem me ungido, Deus tem me dado talentos, Deus tem me dado força, Deus tem aberto portas. Nós precisamos começar a semear. Na verdade, o povo estava querendo dizer, nós vamos semear a todo custo, nós queremos colher. Então, amados, é preciso semear. Só se colhe aquilo que se semeia. Quantos de nós estamos esperando algo de Deus, mas não queremos trabalhar? Porque Deus pode todas as coisas e nós paramos no meio do caminho. Aquele verso que diz agora há pouco, está lá em Mateus 7, verso 7. Quando o Senhor diz, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Mas o que bate, a porta lhe será. Eu consigo ver aqui, amados, uma ação crescente, algo passivo. Me dá, peça. Depois ele diz, busque, vá atrás. Já não é simplesmente um pedido, você precisa fazer um esforço. E depois ele diz, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Onde a bênção de Deus, ela se alarga na nossa vida. Por isso nós precisamos semear. E a gente sabe que aquele semeia para a carne, Paulo diz que ele vai colher a destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Nós só colhemos o que nós plantamos. Por isso nós precisamos pensar e perguntar a nós mesmos, onde, como e para quem nós temos semeado? Como nós temos vivido a nossa vida? Como que nós temos semeado dia após dia? Será que nós temos semeado para o nosso espírito? Nós temos nos desenvolvido espiritualmente? Nós temos nos achegado cada dia mais perto de Deus? Temos conhecido a sua vontade? Temos orado ao Senhor? E esse é um excelente tempo para nós pensarmos sobre isso. E só colheremos à medida que nós semearmos. Quanto mais semeamos, mais colhemos. O Senhor, lá, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, Paulo diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Paulo está querendo dizer, você pode colher e colherá à medida que você semear. E aquele povo estava disposto a semear com lágrimas, diz a palavra. Ele estava dizendo, nós estamos dispostos a dar o nosso melhor, a não parar. Se queremos colher coisas grandes de Deus, precisamos semear, custe o que custar, sem parar. Quantos de nós temos usado a desculpa do vírus, do problema, para deixarmos de ser cristãos onde nós estamos? Abençoando a nossa casa, abençoando os nossos amigos, abençoando alguém no nosso trabalho. Porque é muito pouco, amados, dizer que eu não posso cultuar ao Senhor porque eu estou proibido. Quantos saem todos os dias? Quantos trabalham todos os dias? Quantos vão ao mercado quase que todos os dias?
A única coisa que nós temos deixado de fazer muitas vezes é de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. De outras formas, mas estamos. Na quinta-feira nós tivemos um exercício da comunhão, ainda que por meio da internet, de participarmos do corpo de Cristo, da celebração da ceia do Senhor. Deus tem nos dado oportunidade. Algumas células nossas, graças a Deus, têm se reunido, mesmo que virtualmente, mas têm compartilhado, têm estado juntos, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque aqueles que creem, isso que nós estamos vivendo, não é um obstáculo, é uma oportunidade de nós crescermos, é uma oportunidade de reinventarmos, de procurarmos novas formas. Amém? Então há uma frase, há quem diga que é Albert Einstein, eu duvido muito que seja, mas que corre na internet, que diz assim: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Estamos falando aqui de semeadura. Todo ano, dia 31 de dezembro, para quem vem para o culto de gratidão, de adoração ao Senhor, no dia 31, ele pensa assim, até mesmo quem não vem, né? Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser um ano de bênção. Que Deus abençoe a sua vida, que seja de prosperidade, que seja de saúde, que seja. Você continua comendo do mesmo jeito, dormindo mal do mesmo jeito, sendo negligente com o Senhor do mesmo jeito, e espera que o ano seja diferente. Sabe, amados, eu estou acreditando que esse coronavírus foi uma bênção de Deus, porque nos freou. Para um pouco, cara. Olha como está a sua vida. Quanto tempo você tem perdido com coisas secundárias. E agora é tempo de você buscar ao Senhor. Agora é tempo de você conhecer a vontade de Deus. Nós não podemos dizer que não temos tempo. Eu estou aproveitando esse tempo para trabalhar, né? Tem gente que está aproveitando o tempo para tirar férias e ficar dentro de casa. Então reflita. Tenha intimidade com o Senhor. E entenda que Deus vai aproveitar esse tempo para que você se aproxime dele cada vez mais. Então deixa eu dizer para você, se você deseja coisas grandes, comece a semear com fartura. Comece a sonhar, comece a declarar, comece a depender de Deus e semear. Em tempo de escassez, a melhor coisa que nós fazemos é começar a semear e acreditar que lá na frente nós vamos colher em nome de Jesus. Amém? A esse mesmo povo, agora lá no profeta Ageu, no capítulo 2, verso 19, o Senhor diz a esse povo: ainda há alguma semente no celeiro. Você lembra daquele texto que Paulo diz que o nosso Deus é aquele que dá o pão para comer e a semente para semear? E nós entendemos o seguinte: Deus supre você hoje, o pão é para comer, você não pode guardar muito tempo, mas Ele também te dá a semente para que futuramente você coma. Talvez nós tenhamos vivido tempos que o pão está faltando, mas há algo para semear, mas nós não podemos comer a semente. Deus olha para o povo e diz: dá uma olhada aí, vê se há alguma semente, vê se há alguma coisa no seu coração que ainda crê que as coisas vão mudar. Veja se existe um pensamento positivo de que Deus está no controle, apesar de todo o problema. E ele questiona: há alguma semente? E o Senhor continua dizendo: até hoje, anotem, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A bênção deles vinha exatamente da figueira, da romeira, da oliveira, da videira, dessas coisas. Mas ele diz: até hoje, só escassez, nada tem dado fruto. Mas porque eu tenho um plano e um pacto, uma aliança com vocês, a partir de hoje eu vou abençoar a vida de vocês. Você consegue imaginar um povo vivendo debaixo de maldição? E porque o povo decidiu obedecer ao Senhor, Ele diz o seguinte: a partir de hoje vai ser diferente. Aquele povo só tinha decidido fazer uma aliança com o Senhor, e o Senhor diz: vai ser diferente a partir de hoje, vocês vão começar a colher. Então deixa eu dar uma orientação. Enquanto alguns param para reclamar, para lamentar, nós precisamos aproveitar para semear.
Porque quando essas portas se abrirem para toda a igreja, nós vamos ter muita experiência para contar. Nós vamos poder abraçar, beijar, apertar e dizer: olha, tem muita gente aí precisando disso. E a nossa igreja vai ser bênção para esta nação, em nome de Jesus. Amém? Comece a depender mais de Deus. Por último, o quinto passo para alcançar as grandes coisas de Deus: você precisa ter perseverança, continuar. O autor bíblico, no verso 6, ele diz assim: aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, há um problema, há uma angústia, quem sabe há uma falta, há uma traição, há algo que fizeram com você que você está dizendo: estou sem força, não consigo, não tem jeito, já não tenho ânimo. Talvez você fique nessa, só de falar sobre maldição. Mas eles disseram o seguinte: não importa, nós estamos acabados, nós precisamos de restauração, mas sabe de uma coisa? Nós vamos sair para semear do mesmo jeito. Eu não preciso parar de chorar para semear. Eu vou semear chorando, mas eu vou semear. E eu sei que se eu sair para semear chorando, se eu valorizar mais a semeadura do que os meus problemas, eu tenho a convicção de que eu vou voltar com cantos de alegria, e eu vou trazer os frutos dessa minha semeadura. É isso que o autor está querendo dizer. Nós não podemos descansar enquanto não colhemos aquilo que nós semeamos, ainda que demore. Tem muito o que fazer. Esses dias eu dizia a alguém, como eu digo durante todo o tempo: ah, pastor, desisti, cansei. Aí eu falo para todo mundo, acho que alguns aqui já, quem sabe, ouviram isso. Já? Vai fazer 17 anos, não cansei não, vamos tentar de novo. Porque eu sei que, ainda que eu faça chorando dessa vez, a promessa da colheita é certa, em nome de Jesus. O que eu não posso fazer é parar de semear. Eu tenho que perseverar em semear. Muitas vezes, sabe, Deus está nos testando. Às vezes tem uma bênção muito grande, André, e nós não estamos preparados para ela. Deus nunca vai nos dar e desperdiçar a bênção. Então Ele te dá algo pequeno para que prove para você mesmo que você precisa melhorar. Você precisa levar a sério. Você precisa valorizar os pequenos inícios. Você precisa valorizar as pequenas coisas. Como nós vamos valorizar as grandes, se as pequenas nós estamos negligenciando? E aí Deus vai nos preparando. Aí vem uma chuva, aí vem um problema que é, na verdade, muitas vezes causado por nós mesmos, mas Deus permite vir à nossa vida para provar a nossa fé e nos fazer crescer. Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 9, diz que nós vamos colher, mas ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que nós aprendemos desse texto? Primeiro, que nós precisamos perseverar em fazer o bem, porque se nós perseverarmos, no tempo próprio nós colheremos. Sabe o que isso quer dizer? Existe o tempo certo. Ainda que eu faça e não veja, não chegou o tempo, mas não é motivo para parar. Se nós pararmos, não receberemos. Mas o texto diz: nós colheremos se não desanimarmos. As coisas virão contra nós, os problemas virão para provar a nossa fé. E aí que nós vemos quem serve e quem não serve ao Senhor, quem ama a casa de Deus e quem não ama a casa do Senhor. O que nós não podemos é parar no meio do caminho. Nós não podemos desistir. Algumas pessoas têm perguntado: pastor, e agora? Falei: rapaz, olha, eu não sei não. Parece que o negócio vai ficar difícil ainda mais. Mas eu prefiro não pensar nisso. Eu creio que amanhã Deus pode trazer uma resposta para cada um de nós. Eu creio que ainda essa semana Deus possa mudar algo na minha vida e na sua vida. Talvez a realidade do Brasil continue a mesma, mas aquele que busca o Senhor vai obter a resposta.
Deus vai cuidar dele onde quer que ele esteja. Pare de ecoar a mesma voz que essa nação tem ecoado com os problemas. Nós estamos nos tornando PhD, irmã. Você já aprendeu como se lava a mão? Você já aprendeu a usar álcool gel? Você já aprendeu até a fabricar as máscaras? Não é verdade? Quantas coisas. Nós ouvimos isso milhares e milhares de vezes. Mas nós temos esquecido de focar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos parado no meio do caminho. Esta é a hora de nós ganharmos para Jesus. Nós vamos fazer aqui as casas de paz. Você sabia que o Bruno já começou a casa de paz e nessa primeira reunião dele tinha 8, 9 pessoas. Primeira reunião. Ué, mas não está em quarentena? Sim, mas ele está fazendo. 8 a 9 pessoas na primeira reunião. E você diz, pastor, é proibido. Meu irmão, usa o Zoom, o Hangout, o Skype, o que você quiser, mas evangelize. As pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão sensíveis. Esse é o momento deles ouvirem a voz do Senhor, de ouvirem o Evangelho. Essa é a hora da igreja agir. Sabe quanto a igreja na China mais crescia? Quando havia uma maior perseguição. E nos últimos anos, eu não sei se agora, mas há 10 anos atrás, o lugar onde mais o evangelho crescia era na China. Sabe por quê? Porque eles entravam nos porões, nos buracos, escondidos, e as igrejas eram formadas nesses lugares escondidos. O lugar onde mais cresceu o evangelho, porque os homens de Deus perseveravam. Eles não temiam a perseguição. E quantos de nós temos parado nesses últimos dias? Nós não podemos descansar. Agora deixa eu dizer uma coisa, depois de algum tempo esse povo desistiu. Ele parou. Em Ageu capítulo 1, verso 4, diz o Senhor a eles: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Assim, agora sim, diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Onde e em que nós temos perseverado? O nosso tempo, o nosso talento, as nossas forças, onde tem sido investido? Nós temos nos preocupado com tantas coisas e não com o que Deus tem para a nossa vida, com a casa do Senhor. As nossas casas têm sido construídas, nós temos crescido no nosso trabalho, a nossa família tem sido abençoada. Enquanto isso, a casa do Senhor tem estado destruída. Esse povo se esqueceu de Deus. Deus teve misericórdia daquele povo. E sabe quando aquele povo pôde ouvir a voz de Deus? Quando eles começaram a reconhecer que eles estavam debaixo de maldição. Deus precisou permitir eles chegarem onde eles chegaram. Ele diz: olha como vocês estão. Vocês estão recebendo, estão trabalhando, mas sabe onde estão pondo? Numa bolsa furada. Não está dando certo, recebe, mas nunca é o suficiente. Sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que toda maldição está vindo sobre a terra? Porque você tem deixado a casa do Senhor em segundo plano. E o Senhor então dá ordem: subam ao monte, cortem madeira, construam a minha casa, para que eu esteja neste lugar e nele me alegre. Deus deseja estar no meio de pessoas que o amem, que o busquem em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E nós não temos muitas vezes perseverado nisso. Temos abandonado a Deus usando o exemplo da família. Perdemos a comunhão com a igreja e futuramente a família está destruída. A nossa perseverança mostra, de fato, quem são os aprovados. A nossa perseverança mostra quem de fato está firme. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo diz assim: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia.
não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o escape para que possam suportar. Ele está dizendo, isso é normal, o que você está passando, todo mundo está passando. E se você estiver com o Senhor, Ele te dá força para passar. Mas você precisa perseverar, você precisa continuar. É na hora da provação, é na hora da tentação, que nós precisamos mostrar a perseverança, a nossa fidelidade ao Senhor. O que a maioria faz diante do problema? O que a maioria faz diante da pressão? O que a maioria faz diante da dificuldade da comunhão? Abandona. E ali nós estamos sendo muitas vezes reprovados na nossa fé, porque desistimos no meio do caminho. A Bíblia chega a dizer, amados, que a nossa perseverança, ela nos torna dignos do reino de Deus. 2 Tessalonicenses 1, verso 4, Paulo diz, por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé mostrado em todas as perseguições e tribulações como vocês estão suportando. Ele diz, eu estou muito feliz, eu estou vendo a glória de Deus na vida de vocês, sabe por quê? É problema, é dificuldade, é perseguição, é tribulação, mas vocês não desistem. O nome do Senhor está sendo glorificado, porque vocês estão suportando, vocês estão passando pelos problemas. E diz, olha, que essas tribulações, verso 5, elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Sabe o que isso quer dizer? A perseguição, a tribulação, ela prova quem é fiel e quem não é. O fiel permanece, o infiel desiste. O fiel, ele passa pelos problemas, mas ele continua. O infiel, ele prefere tirar um tempo de descanso. Por isso que no verso de número 6, o autor diz, aquele que sai chorando, enquanto lança semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Não vamos parar, nós vamos permanecer. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós paramos em meio aos problemas, a única coisa que a gente faz é perpetuar o problema. Nós precisamos continuar. Semear chorando é semear com o coração quebrantado, é semear mesmo diante das dificuldades, das lutas que nós passamos, mas nós não vamos parar em nome de Jesus. Então deixa eu dar uma dica para você, nunca pare de semear, nunca pare de trabalhar, nunca pare de buscar ao Senhor, nunca deixe de crer que dias melhores virão sobre a nossa vida, e que para que dias melhores venham, talvez a gente passe por muitos problemas, mas esses problemas estão nos preparando para receber o melhor de Deus. Amém? Deus tem algo melhor, mas nós precisamos ser melhores para receber isso de Deus. Não pare de semear, não deixe de trabalhar, mude o seu posicionamento, que esse tempo seja um tempo de crescer, de amadurecer, de criar, de ligar para as pessoas, de perguntar como elas estão, de orar por elas, de fazer discípulos, de estudarmos a palavra de Deus. Toda dificuldade que nós passamos, ou que o cristão passa, é Deus forjando o nosso caráter, para que passemos por coisas ainda maiores, que Deus nos dê coisas maiores. Amém? Nós vamos passar, porque o Senhor está conosco. E sabe por que nós vamos passar? Porque Deus tem coisas grandes, porque não há problemas que Deus não possa resolver. Quantos de nós estamos fazendo de Deus um Deus tão pequeno, diante de um vírus tão pobre? Deixa eu dizer para você, bem, já dizem tanta mentira, né? Isso, se não for verdade, quem que falou vai pagar o preço. Estava vindo essa semana um grupo de cientistas
de vários países estudando sobre esse vírus. E eles dizem que ele não se propaga como está sendo dito. E a gente está valorizando tanto os problemas, valorizando tanto esse vírus, esquecendo do poder que Deus tem. Nós esquecemos de Paulo quando foi picado por uma cobra e todos pensavam que ele ia morrer. E isso é promessa de Deus. Se Deus quiser, você está protegido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Deus vai cuidar de você. Se você tiver que passar por esse probleminha, você vai passar, mas vai passar com Deus. Não permita que as pessoas toquem um pânico na sua vida. O teu Deus é maior do que qualquer problema. O teu Deus é maior do que a tentativa de políticos de se aproveitarem desse tempo. O teu Deus é maior do que a tentativa da China de assumir o poder mundial. O teu Deus é maior do que todas essas coisas. Ele pode todas as coisas, em nome de Jesus. Não há problema que o Senhor não possa resolver. O que Deus quer, amados, é restaurar os nossos sonhos. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, na sua vida, na vida da Igreja Batista Betânia. E para que nós possamos alcançar os planos de Deus, nós precisamos começar a sonhar. Sonhe. Sonhe nas vidas que Deus trará. Sonhe no tamanho que essa igreja vai ser. Sonhe naquilo que nós vamos abençoar esta geração. Comece a declarar as maravilhas de Deus. Comece a declarar os sonhos que Deus tem dado a você. Mas nunca deixe de depender de Deus. E na dependência de Deus, semeie todos os dias. Faça a sua parte. E ainda que o fruto demore a chegar, persevere até o final, até alcançar. Porque se nós perseverarmos, nós alcançaremos em nome de Jesus. Amém? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? É promessa de Deus. Pedro diz em Atos dos Apóstolos que a mesma promessa, a herança, a promessa feita aos patriarcas lá no início, elas também são nossas. E sabe qual é a maior promessa? Que através de vocês muitas famílias serão abençoadas em nome de Jesus. Muitas famílias. Deus quer usar a nossa vida para alcançar esses que hoje estão precisando de Deus, apavorados. E eu queria desafiar você que está aqui e você na sua casa, que você começasse a mudar o seu semblante a partir de agora. Eu não sei porque você veio, eu não sei porque você está assistindo, mas a primeira coisa que você precisa mudar é o seu semblante, de tristeza para um semblante de alegria. Mudar os seus sonhos, de alguém que pensa que as coisas vão continuar dando errado, para saber que Deus pode mudar a sua história a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Deus tem planos. Deus tem coisas grandes. E esta é uma oportunidade de nós olharmos e começarmos a agradecer a Deus e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas Deus fará por nós, em nome de Jesus. Deus quer nos usar. Deus quer mudar a nossa história, mas Deus quer mudar a nossa geração. A igreja precisa abrir os seus lábios. A igreja precisa começar a profetizar que São Sebastião pertence ao Senhor, que o nosso prefeito se convencerá de que a cura para a nossa nação, para nosso município, está nas mãos do Senhor, não do governador do estado. Que a cura para esta nação não está na mão de Bolsonaro, mas está nas mãos do Senhor. E eu louvo a Deus porque Ele entende que nós precisamos de Deus. Louve ao Senhor por isso, amor. Porque o milagre pode acontecer. E eu queria contar com a sua ajuda, você que está na sua casa nessa hora, que você começasse a orar pela sua nação.
e a profetizar que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Eu estou pensando aqui nas centenas e centenas, milhares de igrejas que hoje entenderam que podiam se unir em oração, e a história do nosso Brasil vai começar a mudar. Os números de mortos vão cair em nome de Jesus. Isso não quer dizer que nós não teremos o problema, eles virão, mas nós permaneceremos firmes em nome de Jesus. Ela não nos causará dano algum, como diz a palavra. Eu creio que Deus pode fazer algo a partir de hoje. O Senhor diz que se nós crêssemos, se nós crermos e não duvidarmos, grandes coisas podem acontecer. E eu creio que Deus pode hoje, por causa da oração da igreja brasileira, começar a agir no nosso país. E Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Você crê no milagre que Deus pode fazer? Eu creio, Deus pode todas as coisas. A promessa de Deus, essas coisas precisam ter um fim, e Deus pode fazer em nome de Jesus. Vamos orar como Moisés. Vamos orar como outros homens que oraram e disseram: Senhor, cesse essa praga. Nós estamos dispostos a ouvir a partir de hoje, mas mude a história. Um milagre pode acontecer em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você participar conosco deste culto. Você que está aí na sua casa, obrigado por estar conosco até esse momento. Eu quero convidar você a curtir a nossa página, nosso canal da igreja que você hoje está assistindo. Curte aí se inscreva nesse canal, se inscreva também na nossa fanpage lá da Igreja Batista Betânia, ok? Para que você esteja inteirado de todas as atividades da igreja, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Fique com Deus.